Boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de agosto de 2023, nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E nesse horário nós vamos estudar essa obra, Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Eu vou pedir a vocês, deixem aí o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns por perto, que pode ser que a gente venha a utilizar, tá bom? Um momentinho aí. Então, nesse horário, nós estudamos essa obra da Ivone Pereira e nós estamos praticamente já chegando perto do encerramento do capítulo que trata, dos romances mediúnicos. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse estudo tão maravilhoso dessa obra de Ivone do Amaral Pereira. Então, a nossa irmã Ivone, ela inicia assim esse texto, Como falei, já estamos até nos aproximando do final da obra. Ela vai dizendo assim: não encerraremos o capítulo sem narrar o mais curioso fenômeno ocorrido na mencionada ocasião. No desenvolver do drama, assim, entrevisto, há uma festa, um baile na residência de uma das personagens do romance. O romance é o amor e ódio, tá? Exatamente aquele George Sonsons, que encarna o homem de bem na moral da lição. A certa altura do referido baile, a que assistíamos, como se presente estivéssemos a personagem central. Então, ela estava desdobrada e assistindo aquela cena, tudo aquilo que estava acontecendo, devia ser maravilhoso. Um baile daquela época, aqueles vestidos maravilhosos, cheios de rendas, Nossa, aquelas joias maravilhosas, porque as pessoas estavam ali, eram pessoas ricas, com aquelas joias maravilhosas, isso é uma coisa incrível, A personagem central, como se presente estivéssemos. A personagem central, Gaston de Berville, ele era um poeta, um cantor, um homem belíssimo, pôs-se a cantar uma romanza aos sons da harpa, cujos versos, de uma mestria e beleza patética, ouvíamos e compreendíamos. Ela compreendia o francês, ela ali desdobrada, não só assistia a todas aquelas cenas, como ela entendia a língua francesa. Perguntar-nos-ão, porém, se ouvíamos os versos... não, desculpe aqui. Perguntar-nos-ão, porém, se ouvíamos os versos em francês ou em português, visto as personagens da história serem francesas. Responderemos que no além, durante nossos transportes, jamais qualquer dificuldade linguística nos perturbou. Não obstante conhecermos exemplos de entidades muito materializadas inferiores, incapazes de acionarem as forças do pensamento, as quais usam linguajar que se habituaram quando encarnadas. Então, ela está dizendo que, dependendo do grau de evolução do espírito, ele vai ter dificuldade de entender uma língua estrangeira. Tá? Ele vai ter dificuldade, Então, ele diz aqui, entidades muito materializadas, inferiores, incapazes de acionarem as forças do pensamento. Aqui, ela está se reportando, eu não vou ler agora, mas só vou comentar, da questão 225, que é uma questão que eu já pedi até a vocês, para vocês lerem essa questão toda. Ela é grande, tá? É a questão 225 de O Livro dos Médiuns. Essa questão 225, ela é uma comunicação, deixa eu só pegar ela aqui no início, da 225, ela é uma comunicação dos espíritos Erasto e Timóteo, é uma comunicação grande,
No final tem uma nota de Kardec, mas é muito importante. 225. Ela tem vários parágrafos, não é aquele de item 1, 2, 3, não, são parágrafos mesmo, né? E no final tem uma nota de Kardec, que é uma comunicação de Erasto e Timóteo, tá? Livro dos Médios, questão 225. Então, ela está falando isso aqui. Essa questão talvez seja uma das mais importantes de um livro dos médios. Sempre a gente avança, fala, e a gente volta a citar essa questão. E aí, continua aqui, eu vou até voltar a esse parágrafo. Responderemos que, no além, durante nossos transportes, jamais qualquer dificuldade linguística nos perturbou, não obstante conhecermos exemplos de entidades muito materializadas inferiores, incapazes de acionarem as forças do pensamento, as quais usam o linguajar a que se habituaram quando encarnadas. Possuímos amigos espirituais franceses, brasileiros, portugueses, espanhóis, um polonês, um russo, vários mestres hindus e egípcios, todos nos falam, nos aconselham e escrevem com o nosso lápis. Então, ela dava a comunicação de todos esses espíritos, hein? Ou se valem de nossa audição. Nós os entendemos perfeitamente. Transcrevemos o que dizem, mas não sabemos em que idioma nos falam. Sabemos é que, acima de tudo, eles pensam. Por isso que ela falou aqui anteriormente, ó, incapaz de acionarem as forças do pensamento. Ela diz, eu nem sei qual a língua que ele está falando, tá? Então, o que ela sabe é que eles pensam. E o que ela faz? Aciona as forças do pensamento dela para captar o que eles estão dizendo. Sabemos é que, acima de tudo, pensam, no entanto, distinguimos o tom vocal particular de cada um, pois que se trata de vibrações do pensamento. Percebeu? E as vibrações diferem segundo o caráter de cada entidade. Então, o que ela detecta são as vibrações do pensamento da criatura. E como cada um de nós tem um grau evolutivo diferente, somos individualidades, cada um vibra no ponto, no nível. Não tira, não, deixa no livro dos médicos a gente vai usar. Então, cada um vibra no ponto, entendeu? Cada um vai vibrar no ponto. Cadê teu livro dos médicos? Que estava aqui. Então, ele diz aqui, né? Diferem segundo o caráter de cada entidade, ao tal ponto que conheceríamos a voz de uma delas dentre centenas de vozes. Então, ela vai ter a facilidade, né, de reconhecer quem é que está falando pela vibração daquele pensamento. Então, olha que coisa que a gente tem noção que a gente faz isso, não é? Ouvíamos, pois, e compreendíamos os versos da canção em estudo. E, como judiciosamente lembrou Allan Kardec, ninguém, e ainda menos um espírito desencarnado, de ordem elevada, pensa neste ou naquele idioma. Pensa simplesmente. E aquele que possui percepções capazes de compreender seu pensamento, entendê-lo-á naturalmente. Então, todo aquele que possui percepções capazes de compreender seu pensamento, entendê-lo-á naturalmente. Então, vamos pegar agora, né, o livro dos médiuns, nessa questão 225, que eu separei 2 trechos aí. Livro dos médiuns, item 225. Vamos pegar o 9º parágrafo. Tem ali, Denise, ali, ó, lá em cima tem o do Beto, é um grossão. Livro dos Médiuns, 225. Vamos lá. Está na parte 2ª, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. 225. 9º parágrafo.
Na página, minha filha. Tem outro lá, Livro dos Médios Grossos, do 9º parágrafo. Essa questão, outro dia mesmo nós estudamos essa questão, eu falei ainda, pessoal, gente, vai em casa, dá uma lida. Essa questão, na realidade, a gente tem que ler várias vezes. Então, diz assim no 9º parágrafo: quando queremos transmitir ditados espontâneos, são os espíritos falando, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium, preparamos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece, e isto a sua revelia. 225, 9º parágrafo. É como se lhe tomássemos a bolsa as somas. Ele usa até esse exemplo, né? É como se lhe tomássemos a bolsa, como se alguém roubasse a tua bolsa e usasse o teu dinheiro que está dentro da bolsa. Que ele aí possa ter, e puséssemos as moedas, que são as somas, que as formam na ordem que mais convenientemente nos parecesse. Então, é como se você avançasse sobre o objeto que pertence a alguém e usasse o que ele tem dentro da bolsa do jeito que você quiser. Esse é o 9º parágrafo. Agora vamos para o 12. No 12º parágrafo, 9, é só contar, 10, 11 e 12. No 12º parágrafo, ele diz assim: finalmente, ainda temos como meio penoso de elaboração para ser usado comédios completamente estranhos ao assunto de que se trate, o da reunião das letras e de palavras, quer dizer, da ideia, né? Uma a uma, como em tipografia. Conforme assim dissemos, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos, quer dizer, não precisam vestir seus pensamentos com palavras, tá? Eles os percebem, transmitem reciprocamente pelo só fato de os pensamentos existirem nele. Os seres corpóreos, os encarnados, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando esses pensamentos estão revestidos. Enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberes, mesmo mentalmente as ideias, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária a nós. Então, aqui tem a nota de Kardec. A Kardec diz assim: esta análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara, é a notinha de Kardec. Esta análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre como princípio que o espírito aure não as suas ideias, porém os materiais de que necessitam para exprimi-la no cérebro do médium, que quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Quando o espírito se exprime no idioma familiar ao médium, encontra neste inteiramente formadas palavras necessárias ao revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra neste as palavras, mas apenas as letras. Por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, tal como quem quisesse fazer que escrevesse alemão, uma pessoa que desse idioma não conhecesse uma só palavra. Tá? E aqui ele está falando quando ele quer ditar a mensagem. Agora, aqui, ela fala sobre as vibrações. O espírito não fala alemão, o espírito não fala inglês, ele não fala nada disso. Ele pensa, tá? Ele pensa. E você capta as vibrações do pensamento dele. E ao captar essas vibrações, você lê essas vibrações. Você sabe como decodificar essas vibrações. E aí você transforma essas numa mensagem. Aí eu me lembro, lembra do telégrafo? Eu estaria batendo aquele negócio. Ou então, o Cognos, o espelho, ele pega o espelho e faz assim. Aquilo são vibrações. Você sabe decodificar aquelas vibrações. E você capta a mensagem, tá?
No caso aqui, ela vai falando, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Ele vai ler, né, o espírito, ele usa a valorização cognitiva do médium, né? O médium não fala aquela língua estrangeira, então ele não pode revestir aquela ideia. Então ele vai captar as vibrações da mente. Isso é um aprendizado. Tem espírito que não consegue fazer isso. Tem espírito que não faz leitura do pensamento. Por isso que Kardec até recomenda, os espíritos recomenda que você faça a leitura no culto do lar ou em voz alta, porque tem espírito que não consegue ainda fazer isso. Então, às vezes, os espíritos são trazidos à reunião e ele não consegue. Se você não ler, não verbalizar, ele está tão materializado que ele ainda não consegue fazer isso. Eu já atendi um espírito, um jovem americano, e ele falando que eu sou negro, fui condenado à morte, aquela coisa toda. Mas ele falava de uma maneira que eu falei para ele, olha, você procura falar mais ou menos em português, porque você está na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, e aqui nós usamos o português. Aí ele começou e foi arrastando, começou a falar, sou negro, Aí sou foi condenado a brigar, eu sou inocente, e não sei. Aí eu fico consolando, conversando. Ela mesmo diz aqui, ó, que ela conhece entidades muito materializadas inferiores, incapazes de acionarem as forças do pensamento, de fazer a leitura das vibrações, as quais usam o linguajar a que se habituaram quando encarnadas. Então, nesse caso, ele usa o inglês. Ele não consegue acionar as forças do pensamento. Para dar comunicação, com certeza o amigo espiritual chegou e ajudou. Exato. Porque não é uma coisa que ele vai aprender assim, ó, de uma hora para outra. Entendeu? Então, da mesma maneira que na hora de fazer uma psicografia, né, o espírito, ele vai fazer isso, ele vai ler o material que o espírito tem ali na sua mente, para, né, se apropriar daquele material para mandar a mensagem e você decodificar essa mensagem, é tudo um aprendizado. A mesma coisa aqui, como ela diz. Ela diz, nós os entendemos perfeitamente, transcrevemos o que dizem, mas não sabemos em que idioma nos falam. Ela não está ali, quando ele começa a transmitir o pensamento, ela não capta a língua, em que língua eu estou falando, e sim as vibrações do pensamento dele, tá? Ela decodifica as vibrações. Então, ela diz aqui, distinguimos o tom vocal particular de cada um, pois que se trata de vibrações do pensamento, e as vibrações diferem segundo o caráter de cada entidade, a tal ponto que reconheceríamos a voz de uma delas dentro de centenas de vozes. Ouvíamos, pois, e compreendíamos diversas canções e tudo. E como judicialmente lembrou Allan Kardec, ninguém ainda, menos o espírito desencarnado de ordem elevada, pensa neste ou naquele idioma. Pensa simplesmente. Então, nós pensamos simplesmente. Nós pensamos. E aquele que possui percepções, capaz de compreender seu pensamento, entendê-lo-á naturalmente. Quer ver uma coisa? Quando você sonha, não sei se já aconteceu com vocês, você sonha que você está num país estrangeiro, você está fazendo uma viagem, não sei se vocês já tiveram experiência, que você foi, de repente, você está num lugar diferente, num outro país. Já percebeu que você consegue entender o que aquele pessoal está falando? Tá? Você sonha que você está nos Estados Unidos, que você está em outro lugar, qualquer. Você compreende o que eles estão falando. Por quê? Se você não fala inglês, não fala francês, não fala alemão. Porque você consegue. É que a gente não para pensar isso. A gente não para pensar isso. É a mesma coisa. Se você sonhar que você está na Bahia,
está numa região do Nordeste qualquer, e a pessoa estiver falando com você, você não vai captar o sotaque. Você vai pegar o que ele está falando. Vocês já perceberam? Toda vez que a gente sonha com algum amigo espiritual, você sempre consegue captar o que ele está falando? Entender o que ele está falando? Quando você sonha... quem disse que todos são do Brasil? Que todos... Né? Que você está no Brasil quando você está no... Não acabou. Você está num desdobramento. Você não vai captar isso. É japonês, é isso, aquilo outro. Você compreende o que está sendo dito. Entendeu? Você compreende o que está sendo dito. Então, a gente tem que começar a perceber isso. Né? Aí ele diz aqui, todavia, repetimos, diz a Ivone, espíritos inferiores que foram de outras nacionalidades, quando homens já nos falaram em idiomas que não nos foi possível compreender. Queremos tratar-se desse fato de particularidade para novos estudos. Então, já aconteceu do espírito falar com ela na língua dele. E ela não compreender. E aí ela... vamos estudar isso. Será que é o espírito que não sabe falar? Fazer essa decodificação? Ou, por algum motivo, ela não conseguiu, naquela comunicação, fazer essa decodificação, já que ela faz tão bem, como ela diz aqui. Então, é um caso para a gente estudar. É um tema muito importante isso. A gente começar a investigar como é que isso funciona, né? Essa questão de você decodificar as vibrações. Porque se nossos pensamentos são transmitidos através de ondas, pensamento, não são ondas. Aqui onde nós estamos, todos nós, é um espaço que está coberto de ondas. Ondas de todo tipo, né? São ondas de todo tipo. E nós estamos captando essas ondas e compreendendo o que está sendo dito. As imagens e o som. É através de ondas. Então, nós sabemos fazer isso. E é assim que o espírito se comunica, através de ondas pensamento, que André Luiz chama de ondas mento-eletromagnéticas. Tá? Então, continuando aqui. Aí a Ivone vai dizer, entretanto, Charles atraía-nos para a beira do corpo carnal em letargia, justamente quando a personagem Gastão cantava a sua romança. E ela fala aqui da letargia. Vamos lá pegar o nosso livro dos Espíritos? Todo mundo aí pegando o livro dos Espíritos? Lá, livro dos Espíritos. Vamos olhar a questão 422? Toda vez que ele fala de algo assim, é sempre bom a gente recordar o tema. 422, que aí a gente está sempre atualizado. Então, ela diz aqui, ó. Entretanto, Charles atraía-nos para a beira do corpo carnal em letargia, juntamente quando a personagem Gaston cantava a sua romance. 422, letargia, catalepsia, mortes aparentes, na parte 2ª, capítulo 8, da emancipação da alma. 422. Kardec pergunta, os letárgicos, os catalépticos em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo? É pelos olhos e pelos ouvidos que tem essas percepções? Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. 422A. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. Esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa a mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Olha só, os órgãos estão, né? O espírito está ali, ele tem consciência de si. Mas olha o corpo oferecendo obstáculo. Olha o corpo aí oferecendo obstáculo. O espírito tem consciência de si, mas
não pode se comunicar. Aí ele quer saber por quê? Porque aí se põe o estado do corpo. Explica o quê? Mas o corpo não permite a comunicação. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo. Posto que então o corpo já não funciona, o corpo está se tornando um obstáculo à comunicação, e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Olha o estudo que nós fizemos anteriormente no Livro dos Espíritos. 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto. Olha a pergunta de Kardec. Ele diz, na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo? Totalmente do corpo? Ele diz, na letargia, o corpo não está morto, por conta de funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Tem a tal do cordão de prata, lembra? Que é uma extensão fluídica, uma extensão do perispírito. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa morte. Agora, vamos na questão 424. Nós vamos ler a notinha, só a notinha de Kardec, da 424. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda não, inexplicada. E, realmente, até hoje, eu estava lendo uma matéria, né, daqui na internet sobre a catalepsia e a letargia, e os médicos dizendo que até hoje eles não conseguem dizer a causa real, bater o martelo da letargia e da catalepsia. Tá? Dizer é por causa disso, eles ainda não conseguem bater. Tá? Diferem uma da outra, em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizado, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética, tá? Rosa, não sei se você viu ontem na Globo News, uma reportagem, em jornal de 1 hora. Sim. Já tem 3 estados nos Estados Unidos, já tem empresas ligadas, tem uma que tem aquela, tem um monte de tonela, parece uma adega, né? De câmaras frigoríficas com cadáveres congelados, não sei se tu viu, esperam quando poder retornar. É igual a pessoa das cabeças, né? Tem um laboratório, é só a cabeça, guarda só a cabeça do indivíduo, né? Esperando o cara retornar, eles fabricarem, esperando a capacidade de fabricar um corpo, e aí pega aquele cérebro que está ali e coloca lá no corpo novo. Porque eles acham que a mente está presa naquele cérebro velho. Inclusive, nessa cama frigorífica, parece até que tonel de fábrica cerveja, né? Eles são colocados cabeça para baixo. Aí o repórter perguntando por quê? Porque caso houver um acidente da falta do produto, o líquido vai descendo, mas a mente não perde o seu... A mente está presa, aprisionada naquele cérebro, né? Como já tem isso, o cara corta a cabeça e bota a cabeça ali, né? E a mente está aprisionada naquele cérebro que já está lá 80, a gente já está 80 anos.
Walt Disney, tá lá. Walt Disney. Tá, A cabeça, o cérebro só. então, esperando fabricar um corpo novo para pegar aquele cérebro, que eles acham que a mente, a inteligência do Walt Disney está presa naquele cérebro. Pegar o cérebro e botar no corpo novo. E tem um jovem brasileiro que vive no Canadá e ele está juntando dinheiro para quando ele morrer se congelar, porque ele acha que a vida é muito boa. Entendeu? Então, imagine que a tua mente, essa capacidade extraordinária, vai ficar congelada dentro daquela massa de carne ali, sei lá, aquela massa encefálica ali, vai ficar preso ali. Quer dizer, realmente, né? Não há gelo que congele a nossa mente mortal, né? Mas é um homem materialista, né? Esse quadro, voltando aqui à nossa companheira Ivone, esse quadro deslumbrante, isto é, o salão feérico, todo iluminado, né? Inundado de uma cintilante luz azul, muito pálido, regurgitante de convidados, o luxo e o brilho dos vestuários, Gaston tangendo a harpa e a cantar, a melodia comovente, e até a figurança das joias por ele usadas no momento, até os homens usavam muitas joias, né? Tudo nos acompanhara para o nosso aposento de dormir, e agora pairava no ar, clareando o recinto com a sublime luz em azul e branco que coloria as cenas. Talvez, porém, o quadro não nos acompanhasse propriamente, e sim nossa visão espiritual se distendesse, favorecida pelos recursos operantes, produtores do fenômeno, permitindo-nos alcançar do aposento referido as cenas mantidas da espiritualidade, visto tratar-se de experiências feitas pelos obreiros do invisível, para possíveis revelações sobre o mundo espiritual. Não fomos informados a respeito, e aqui apenas registramos as duas possibilidades. À proporção que os versos caíam da voz do artista, porém, nós os víamos escritos, agora em bom português, com legendas, né? Pelo menos essa foi a tradução feita por nossa mente. Eles pairavam no ar como em uma tela ao lado da cena, e não abaixo em cinematografia, como na cinema aparecem as legendas, né? Em enormes caracteres tipográficos estilizados, como góticos, luminosos e radiantes, tremeluzentes, como estrelas, parecendo estruturados em essências líquidas, igualmente brancos com irradiações azuladas. E Charles ordenou-me ansioso, revelando muita pressa. Olha, Charles sabia como a coisa funcionava. E ele disse para ela, levanta-te, toma do papel e traça ligeiro esses versos. Os versos que estavam ali, né, surgindo ali na frente. Ele pediu para ela anotar. Nós, porém, diz Ivone, nos sentimos tão fatigados e sem forças. Respondemos negativamente à beira do próprio corpo, a este vendo qual o cadáver. Não podemos, estamos muito cansados, não podemos. Sim, poderás, disse Charles. Levanta-te e escreve. Será a única forma de obteres versos do além. Não és médio poeta, escreve. Então, eu estou te concedendo a oportunidade de você anotar esses versos, que é de uma poesia. Tu não é médio poeta, então tu não vai conseguir receber poesia. Aproveita agora que eu estou te ajudando para você captar. Não poderemos. Amanhã, quando despertar, sim, escreveremos. Então, ela dizendo, eu vou gravar aqui, amanhã eu escrevo. Será agora ou nunca mais? E manifestava ansiedade, talvez contrariedade contra a médica que estava se rebelando contra a opinião dele. Uhum. Mas ela tinha livre-arbítrio. Uhum. Amanhã escreveremos, prometemos. Certamente a delicadeza e a bondade desse afetuoso espírito não nos desejavam obrigar a novo sacrifício, que exigiria de nós maior porcentagem de esforço, por não há dúvida de que ele nos poderia obrigar a atendê-lo. Ele poderia obrigá-la a atendê-lo, mas ele respeitou o livre-arbítrio dela. Na manhã seguinte, efetivamente, despertando do prolongado transe, recordamos-nos incontinente do fato, ainda recitando os versos e trazendo impressa da alma melodia que lembrava algo do primeiro movimento da sonata ao luar de Beethoven. Melodia que, por mais de uma vez, Charles nos tem dado a ouvir quando desses transes.
Tomamos o lápis ligeiros, excitados, recordando a advertência do eterno amigo, pois conservamos sempre à cabeceira os utensílios de escrita, juntamente para tais circunstâncias. No entanto, a chama espiritual que nos acionava se apagara, porque nem o verso da bela peça foi possível traçar. Esquecemos-la completamente. Olha só, olha quando ela esqueceu. Ao nos reapossar definitivamente da matéria. Nem mesmo posteriormente, quando Charles se apresentou para escrever um romance, tal coisa foi possível. E quando ela estava naquela baderna, né, ainda meio do plano espiritual, do plano físico, ela estava lembrando. Quando o espírito se aposta totalmente da matéria, se apaga. Porque ela não era médio poeta. Terminada a exposição de Gaston e de Victor Hugo, vimos-nos levada pelo instrutor Charles à presença do grande escritor, que é Victor Hugo, né? Que nos agraciara com uma peça literária, como só fazer-se na espiritualidade. Compreendemos que aquele amigo, Charles, nos apresentava como possível instrumento para a transmissão da história aos homens no feitio educativo de modo espírita. Então, Charles ofereceu apresentou a Ivone para Victor Hugo e disse assim, ó, essa médium vai conseguir transmitir para você, tá? No feitio educativo de modos espíritas, ela vai poder ser um bom instrumento para você escrever a sua obra. O que é esse feitio educativo? É isso aqui, ó. Quando o Gaston, está lá na página 122, no último parágrafo, quando o Gaston tentou escrever, tá, lá o seu livro, ele não lhe foi concedido esse direito, né? Porque, não obstante ser um espírito de alta intelectualidade na espiritualidade, ele não possuía o poder mental nem a ascendência moral necessárias à produção de um fenômeno tão transcendente e complexo, tal da criação, transmissão e conclusões morais filosóficas adequadas a uma obra educativa em moldes evangélicos espíritas. Ele tinha toda a intelectualidade. Ele poderia escrever uma obra, mas não nesses moldes para envolver conclusões morais e filosóficas adequadas a uma obra educativa, em moldes evangélicos espíritas, porque ele tinha alguns problemas morais. Então, ele não foi adequado. Por isso que ele diz aqui que a Ivone estaria adequada para escrever uma obra no feitio educativo de moldes espíritas. Mas aí, Victor Hugo citou a Ivone com olhar profundo, prescrutador, como que devassando todos os caminhos das nossas possibilidades psíquicas dela. Depois voltou-se para Charles e disse: haveria muito trabalho em prepará-la ao gosto dele. Escreve tu, aí ele vira para Charles e diz assim, escreve tu por intermédio dela. Pois conheces os fatos expostos, és intelectual, conheces a filosofia e a moral espíritas, e possui ascendência sobre ela médium. Tece o enredo à tua vontade, adaptando a filosofia que exposamos. Quer dizer, o Victor Hugo não foi questão moral dela, foi questão de sintonia e afinidade. Porque o Charles disse, ela tem condições, ela tem o feitio educativo de moldes espíritas. Então, dentro do conteúdo espírita, ela vai poder escrever uma obra. Mas ele não tinha afinidade e sintonia com ela, energeticamente. E para prepará-la para que essa afinidade se estabelecesse, ia levar tempo. Então, ele disse, Charles, você conhece já a história, que eu já te contei essa história, você conhece a história. Então, você transmite a história. Você conhece. Além de conhecer a história em si, você tem essa capacidade filosófica, você conhece bem a doutrina, então você não vai deturpar. Entendeu? O romance, a história em si, você conhece. Você não vai mudar a história do Gaston. Você conhece a história do Gaston, porque você viveu isso.
Então, eu não preciso ditar. Você dita, porque você tem afinidade com a tua médium, com essa médium. E você confia na parte doutrinária. E você tem também esse conteúdo filosófico. Então, para ele, então foi aquela questão, né? Ele poderia até escrever através da Ivone, mas fosse levar, de repente, 1, 2 anos se adequando, sintonizando com ela. Aí ele diz que alguns dias mais, e Charles traçava, por meio da psicografia, a exposição romântica do citado drama. Aí, olha só, na hora que ele se escreveu, isso aqui é muito importante. Quando o Charles manda mensagem para a Ivone, isso é a primeira psicografia que ele faz para a Ivone, ele faz da história em si, sem conclusões morais e filosóficas. Ele diz, eu vou contar para você a história. Como aconteceu? Sem filosofia espírita, sem botar os ensinamentos. É a história crua, nua e crua. E ele fez isso. Aí ele diz para ela, guarda o trabalho. Posteriormente obterá as instruções. Quer dizer, não publica, que eu mandei a história para você. Pura e simples. 25 anos mais tarde, Posteriormente dele, 25 anos mais tarde, isto é, findar o ano de 1955, quer dizer, em 1930 ele mudou a história, por isso, o romance. Né? Tanto que ele fala aqui, a exposição romântica, sem a fundamentação filosófica espírita. 25 anos mais tarde, apresentou-se novamente esse amigo, com as prometidas instruções. Quem disse? Guarda que eu vou te dar instruções depois. Fui incumbido de escrever, aí Charles está falando, fui incumbido de escrever definitivamente a história de Gaston, que é o livro Amor e Ódio. Ele se encontra agora reencarnado, desde o ano de 1931. E certamente lerá a própria história nesse livro, porquanto também milita nas hostes do Consolador. Gaston, agora é encarnado, é espírita. Já que, graças aos céus, perseverou no ideal espírita, uma vez reencarnado. Com efeito, rapidamente, Charles reviveu o enredo romântico, adaptando agora a doutrina espírita. Adaptando ao quê? As conclusões morais e filosóficas. Entendeu? Agora, ele pegou aquela história romântica e adaptou-a às conclusões morais e filosóficas. E o drama, assim, desenrolado no além, como num teatro modelar, durante o arrebatamento do nosso espírito, narrado pelo talento de um escritor genial. E escrito pelo escritor espiritual. Foi narrado por Victor Hugo, escrito e psicografado por Charles. Ou melhor, né? Pelo espírito Charles, psicografado pelo Ivone. Quem contou a história foi Victor Hugo. Charles pegou a história de Victor Hugo e ditou para Ivone. Inicialmente só a parte da história propriamente dita, como um romance qualquer. 25 anos depois, ele fez a adaptação. Colocou na história as conclusões morais e filosóficas. Entendeu? Aí ele diz aqui, é escrito pelo instrutor espiritual Charles, intelectual e artista de grandes possibilidades, por meio da psicografia mediúnica. Foi publicado pela FEB para homenagear o centenário da codificação sob o nome de Amor e Ódio. Quando terminada a leitura do livro, já impresso, nós o colocávamos em nosso humilde estante, amargo desapontamento adveio e murmuramos tristemente. Não transmitimos fielmente o que os nobres expositores espirituais desejaram dizer aos homens. A obra escrita ficou muito aquém da realidade que me deram a presenciar no espaço. Meu Deus, a palavra dos espíritos, seus recursos criadores são poderosos demais, demasiadamente intensos e lindos, para que nós, pobres seres humanos, possamos realmente traduzi-los para a nossa imperfeita e tão rude linguagem terrena. Foi a mesma coisa que aconteceu com Memória de Suicida. Foi a mesma coisa. Quando o companheiro... Ai, o nome dele, meu Deus. Denise, do Espírito. Camilo Castelo Branco, né?
Quando ele conta a história para Ivone, No livro é Camilo Botelho. Camilo Botelho. Cândido Botelho, né? Quando Camilo Cândido Botelho dita a história, era uma história comum. História como outra qualquer. Não tinha as conclusões morais e filosóficas, que foi dada nos depois por quem? Leon Denis. E a Emmanuel também. Mas principalmente Leon Denis. Porque aquela história de um suicida, né? Sem essas conclusões morais e filosóficas, não sei se é uma história como qualquer. Como tem muitos por aí. Muitos romances psicografados, como outro qualquer. Né? Então, ficou guardado 30 anos. 30 anos. E aí, depois, Leon Denis vai tornar a obra uma obra útil, colocando as conclusões filosóficas e morais. É a mesma coisa aqui. Se ela publica o livro do jeito que estava, seria continuar aquela obra. As outras que tem por aí, contando a história em si de um amor, de um homem, uma mulher, aí um faz besteira, é presa, aquela coisa arada toda. Então, o romance, ele tem que ter isso, né? Porque nós vamos ver que, quando ele diz aqui, ele fala que a importância, né? Olha aqui, na página 123, diz assim: a parte doutrinária evangélico-espírita, sendo móvel de uma obra literária mediúnica, deverá ser assaz cuidada. E ao médio será, pois, indispensável possuir conhecimento de tais matérias, a fim de tornar possível acionarmos sua mente à nossa vontade, por meio do mecanismo das vibrações, das sugestões. Essa é a finalidade de uma obra espírita. Tá? É que ela tenha uma parte doutrinária, evangélica, espírita. Esse é o grande sentido, objetivo de uma obra literária mediúnica. É passar um ensinamento, né? O ensinamento da moral evangélica. Senão é uma obra qualquer. Como ele diz aqui, como vês, o ditado de um romance, de qualquer obra mediúnica, é trabalho fatigante e penoso para os doadores do além, razão pela qual insistiremos em aconselhar aos médiuns, em geral, incansáveis esforços em prol da aquisição dos conhecimentos da causa em que elaboram. Então, por que nós temos obras psicografadas? Para passar, tá, a doutrina e o Evangelho de Jesus. Naquela obra. Ensinamentos daquela obra. Senão viram. Tem tanta gente que... Por quê? Deixa o pessoal aí escrever suas obras, seus romances. Tem tantos romances que não são espíritas, que não são psicografados e são romances bons, não é? Quantas obras maravilhosas nós temos? Amor e Guerra, Os Miseráveis, né? Obras maravilhosas. Crime e Castigo. Crime e Castigo, obras maravilhosas. Doutor Givago, né? Obras lindas. E o Pé de Laranja Lima, o Pé de Nota, e a gente chora. Eu chorava. Toda vez que eu lia aquele livro, eu chorava, né? Obras maravilhosas. O Espiritismo vai escrever obras de romances só por escrever desses romancistas. Já temos tantos. Castro Alves, não é? Tantos. Agora, se a espiritualidade vai mandar mensagem, vai mandar uma obra, essa obra ela tem que ter um conteúdo filosófico, moral, evangélico. Senão está tomando lugar dos escritores, dos espíritos, dos romancistas. Né? Então, deixa. Se é para ser obra realmente espírita, ela tem que ter um objetivo, que ela diz. A parte doutrinária evangélica espírita sendo móvel de uma obra literária mediúnica. A obra mediúnica
tem que passar uma parte doutrinária, evangélica e espírita. Senão, vai concorrer com os literatos que tem por aí. E, às vezes, vão escrever até melhor. Vão escrever romances até mais interessantes do que o espírito. Porque, às vezes, é um espírito que quer escrever, mas não tem talento. Não tem talento nenhum. Né? Vai escrever, não tem talento. Então, é preferível você escrever, ler um Fernando Pessoa, né? Que é muito mais talentoso do que muitos espíritos encarnados, que não tem a via literária e nem vai passar uma mensagem. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? É um trabalho penoso mesmo, né? Como fala aqui. Palavra séria. Nossa! Que não é sério, o cara está psicografando todo dia. Todo dia sai um livro novo por aí, a gente sabe disso, né? Esse tema, um tema que eu achei muito interessante foi esse tema das vibrações aí. Eu vou dar uma pesquisada nele, que eu achei esse tema muito interessante, né? E eu acho que vale a pena a gente dar uma mergulhada, uma pesquisada nesse tema. Né? Vocês não acham? Eu acho sim. Fica uma coisa assim muito complexa, né? Eu acho que vai dar uma pesquisada nisso. Se vocês também acharem alguma coisa, para a gente dar uma mergulhada nisso, para ver se a gente consegue, né, compreender melhor isso. Bem, meus irmãos, vamos dar uma paradinha agora, que daqui a pouco nós teremos a nossa palestra pública, tá? E todos estão convidados. O tema de hoje, Denise? Os mensageiros divinos. Os mensageiros divinos, né? Do livro Religião dos Espíritos. Então, bastante interessante, a gente está falando dos mensageiros mesmo, né? Charles aqui e outros mais, então que a gente possa daqui a pouco estar juntos para estudarmos assistirmos a nossa palestra pública, tá bom? Para aqueles que não vão estar conosco, um beijo no coração. E agradecemos a Deus a oportunidade de mais um momento de aprendizado, de conhecimento. Tchau, gente, um beijo para todos. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada.